visível. Escrever é qualquer coisa que começa, se nós estamos a escrever com a mão direta, escrever começa no outro pé. São aqui pessoas da dança, quer dizer, começa no outro pé, né? É uma coisa de peso, de energia, ou seja, começa a pessoa ter vontade, energia, de certa maneira é como se fosse uma mancha de energia que vai terminar aqui. Né? E portanto, isto é o último passo. Escrever letras e palavras é o último passo. Quando eu digo escrever e publicar é a mesma coisa, são dois verbos que remetem para duas ações, para duas capacidades completamente distintas. Não é? Portanto, para a pessoa escrever, precisa de um conjunto de qualidades, de pressupostos, necessidades, etc. Isto é uma coisa. Para a pessoa publicar é outra coisa completamente diferente. A ilusão de que ser escritor é publicar é talvez das coisas mais nefastas, que as pessoas estão tão ansiosas por serem considerados escritores que associam à publicação, que rapidamente publicam e muitas vezes ótimos escritores não aguentam a publicação. Rico Vila Matas tem um livro muito bonito precisamente sobre escritores, os tais escritores do não, né? E ele tem um texto sobre escritores que é impressionante. O número de escritores que escreveram um livro muito, muito bom, que não escreveram um segundo livro. Ou não escreveram um segundo livro, ou o segundo livro não era bom e nunca mais escreveram um muito bom. Porque é interessante que é tão inibidor, pode ser tão destrutivo. Lá está, se a pessoa confundiu escrever com publicar e não se preparou, publica, é muito bem recebido e há pessoas que não aguentam isso, não conseguem escrever mais. Há pessoas que publicam e são muito mal recebidas, e há pessoas que não aguentam isso e não escrevem mais. Há pessoas que publicam e ninguém liga nenhuma, e há pessoas que não aguentam isso e nunca mais escrevem. Kafka, Pessoa, quer dizer, a quantidade grandíssimos escritores que quase não publicaram. É tão absurda esta publicação. Não é? É só pensar em 4 ou 5 nomes em que precisamente não tinham essa. Por exemplo, pensar o que é que seria a obra do Kafka, por exemplo, a obra de Pessoa. Se o Pessoa ou o Kafka tivessem publicado algumas coisas que já tinham há muitos anos, quando tinham 25 anos, por exemplo. Provavelmente, quer dizer, nunca se pode saber, não é? É uma hipótese que eu ponho. Provavelmente eles não escreveriam muitas das coisas que escreveram depois. Há um texto sobre isso. Ele diz que Balzac revia, às vezes acrescentava também, etc. Por exemplo, eu tenho um texto a dizer que reviu uma série de vezes e depois foi ao caixote do lixo e viu a primeira versão e disse, dizer que só há dois tipos de textos definitivos, ou duas razões. Uma razão religiosa, um texto definitivo, só é definitivo se for religioso, ou por cansaço. A questão de ser delicada em relação aos leitores. E, portanto, se nós pudermos dizer as coisas em menos palavras, e também as menos, é melhor, estamos a poupar tempo, não é? E eu acho que menos palavras também fazem concentrar a energia do texto. Não é? Tu podes sempre alargar, não é? Mas se tu concentrares, e se tu mantiveres a mesma energia em menos espaço, não é? O leitor tem ali uma energia que pode quase desdobrar depois, não é? É como nós temos uma energia distribuída por 100 metros quadrados. Se eu passar para 10 metros quadrados a mesma energia, depois passar para 1 centímetro quadrado, aquele centímetro quadrado fica uma energia potentíssima, não é? Mas isto é um caminho, como há o outro. Por exemplo, o Proust é o caminho exatamente oposto. Por exemplo, com uma viagem. Eu às vezes demoro 10 minutos a fazer a mala e depois 2 horas a decidir que livros levo. E quando eu tenho dúvidas, pego no Proust. Incrível. Por exemplo, o Sr. Valéry, eu não conseguiria escrever no computador, porque é um livro em que eu passo da escrita para o desenho e o desenho é como se fosse outra escrita, não é? Como se fosse outra frase, não é uma ilustração. E materialmente, só foi possível porque eu tinha um caderno, estava num café, estava a escrever à mão. E escrever, quando a pessoa está a escrever à mão, percebe que escrever e desenhar, eu passo rapidamente de uma coisa para a outra. Temos às vezes muitas palavras eventualmente desnecessárias, porque o ato, o próprio gesto é fácil. Se o gesto é fácil, é uma coisa de... Às vezes a questão de dificultar o gesto pode fazer com que a pessoa só imita, digamos, aquilo que acha essencial.
Milhões de pessoas é, no meu caso, mas lá está, há pessoas ótimas que precisam de isolamento total e escrevem na montanha, etc. Mas eu era incapaz de escrever se não tivesse essa tarde de contacto de pessoas. Há outras pessoas que se interessam pela parte da paisagem ou pela parte mas eu acho que tem a ver com isso, porque de repente havia como se as pessoas estivessem iluminadas ou coloridas, não é? Porque só elas é que existem, claramente. Muito Walter Benjamin, que é o golpe decisivo será dado com a mão esquerda. É? Se nós formos destros, ou seja, também, o que eu estou a dizer é que a mão menos hábil é que vai decidir. Ou seja, muitas vezes nós estamos habituados a fazer de uma determinada maneira. E se calhar aquilo que nos vai surpreender é quando nós nos obrigamos a mudar de mão. E a certa altura, quer dizer, se escrevermos muito tempo com a mão esquerda, a nossa mão esquerda passa a ser tão hábil como a nossa mão direita. Então nós temos que encontrar uma segunda mão esquerda, uma terceira mão esquerda.